Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Errâncias, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco, sou psicólogo, psicanalista, escritor, professor, e esse aqui é mais um vídeo da série de leituras, que é uma série de vídeos em que eu trago algum livro, algum texto e reverberações que me ocorrem a partir dele de alguma temática com a qual a gente pode se ocupar um pouquinho aqui. O texto que eu queria trazer para a gente hoje é um conto. Ele foi publicado no Brasil nesse livro aqui, ó, que chama Contos Fantásticos no Labirinto de Borges. Ele foi organizado pelo Braulio Tavares, está editado pela Casa da Palavra, que é uma editora carioca. E o texto esse livro ele compila vários textos, né, são contos, claro, como o próprio nome diz. E o Braulio Tavares procurou contos que dialogam com o universo e o imaginário do Borges. Alguns autores são conhecidos do leitor brasileiro, então o Edgar Allan Poe, né, enfim, o J.K. Chesterton e alguns outros caras aí que já têm alguma circulação, estão bem editados no Brasil. Tem alguns que são mais desconhecidos. O exemplo que eu queria trazer para vocês é um desses caras um pouco mais desconhecido, que é o Nelson Bond. Nelson Bond assina o primeiro conto, e é sobre ele que eu queria falar. Um conto que chama A Livraria. Ele foi publicado originalmente na década de 40, 1944, se eu não me engano. O Nelson Bond é estadunidense, saiu numa revista, essas pulp magazines, assim, né? Enfim, uma revista de banca dedicada à literatura fantástica. E o conto, A Livraria, eu não vou entrar nos detalhes da trama, vou reservar o prazer da leitura aí para vocês. Eu tenho notícia que se vocês jogarem no Google, vocês encontram esse texto numa versão digitalizada aí, pirateada, mas enfim, gratuito. E o livro vale a pena também, então, né, enfim, recomendo a leitura. Agora, tem um tema, e esse a gente pode tratar mesmo que vocês não conheçam o conto, que é um tema central desse conto e é um tema muito recorrente no campo da literatura, da teoria literária e da literatura fantástica, que é o tema do livro não escrito. Livro não escrito é um tema meio polissêmico, mas basicamente a gente pode dizer que o livro não escrito é uma fantasia da versão acabada de um projeto com o qual um escritor, um ou mais escritores ou cidadãos estão às voltas. O que isso quer dizer? Então, assim, um determinado escritor, vamos dizer que ele é um escritor, um determinado escritor tem um projeto e aquele projeto está ocupando ele está mexendo, pesquisando, tentando escrever, fazendo rascunho, e aí às vezes ele tem, né, enfim, um pouco mais de dificuldade de empenhar, mesmo que ele não consiga. Então vamos dizer que ele não consegue levar esse projeto a termo, ele não consegue finalizar o livro. Ainda assim, ao longo do processo, ele teve trabalhando com uma certa fantasia, uma ficção, né, enfim, um devaneio de como esse livro ficaria no final. Né, assim, o tamanho, qual editora, como ia estar a capa, o que ele ia fazer, os atributos, né? Então os adjetivos, ia ser um trabalho muito robusto, uma referência na área, né? Ia ser um texto que ia ter essa sacada, e aí, às vezes o cara tem algumas frases na cabeça, umas tiradas, né? Então é como se isso tivesse uma existência própria na vida mental do escritor, pelo menos, que é o livro, ainda que o livro não exista na vida real, né? Enfim, um livro que nem esse aqui não tá lá, né? Então vamos dizer que o Braulio Tavares, né, enfim, antes de ele ter podido editar esse livro aqui, ele tinha essa ideia, né? Pô, podia pegar vários autores que dialogam com o universo do Borges, imagina, eu pego esse aqui, pego aquele ali, aí faço aquela coisa, e aí, né, enfim, vai fazer uma espécie de uma biblioteca fantástica, que é uma ideia do próprio Borges, e aí o cara meio pira naquilo. E esse livro tem uma existência própria, independente do livro, o livro que a Casa da Palavra editou, sair. Podia acontecer do livro nunca ter saído, mas o livro não escrito existia na cabeça do Braulio Tavares, ele até tem uma relação afetiva, ele odiar o livro, ele achar que o livro, né, enfim, estragou a vida dele como editor, porque ele nunca mais conseguiu editar uma coisa direito, ou pelo contrário, ele ser muito grato a esse livro que ele nunca escreveu, porque ajudou ele a pensar que, no fundo, toda a literatura é uma literatura borgiana, porque ele é tão inspirado pelo Borges que tudo é Borges para ele. Então, assim, são livros não escritos, né? Isso são figurações, na verdade, de um livro não escrito, que é esse livro que eu estou colocando na conta do coitado do Braulio Tavares.
O conto A Livraria, que é o conto do Nelson Bond, ele trata basicamente disso. A livraria, do título, ela é a livraria dos livros não escritos. É disso que o conto trata, eu não vou não é grande spoiler isso, não é um grande problema, enfim, acho que vale vocês saberem que o conto A Livraria é situado, a trama acontece, né, enfim, a locação da trama é a livraria dos livros não escritos. E esse tema é um tema interessante porque todo mundo que tenta escrever, ou todo mundo que gosta da escrita no geral, mesmo que a pessoa não escreva, todo mundo que gosta da escrita como ofício, em alguma medida já interagiu com esse tropo, né, com esse tema do livro não escrito. Por quê? Porque o livro não escrito, ele é meio o captador das aspirações, dos devaneios, das fantasias, do projeto do livro, né? O livro se projeta nessa imagem, que é a imagem do livro não escrito. Essa imagem do livro não escrito pode ser um organizador no sentido positivo, produtivo, quando ela ajuda o sujeito a organizar os próprios esforços ou a ver como caminhar em direção àquilo que ele quer, né, enfim, levar a termo, que ele quer conseguir fazer acontecer. Mas ela tem também uma função um pouco intimidatória, porque o livro não escrito, ele pesa sobre o sujeito. Ele tem aquela grande tirada na cabeça dele, e aí ele vai tentar colocar no papel, ele, nossa, saquei, eu sei o que tem que acontecer nesse capítulo, tem que ser isso, aquilo, porque aí o personagem X vai lá e faz tal coisa, e essa passagem é sensacional, o cara sente empolgadão para escrever, e aí ele vai lá escrever e fica xoxo, fica sem graça. Aí o livro não escrito pesa no cara, puta, eu não vou conseguir fazer, esse livro nunca vai existir. E aí o livro onera, né, o sujeito. Isso tem uma interface com um tema, que aí é um tema do campo da psicanálise, que é um tema que eu estudo bastante, que é o tema da angústia de influência. Porque a angústia de influência, eu faço um vídeo específico sobre isso algum outro dia, mas o tema da angústia de influência é um tema que eu tirei, inclusive, da teoria literária. Ele vem do Harold Bloom, que é um cara da teoria literária estadunidense, que fala justamente sobre isso. Só que aí, no caso, é a relação do poeta com os seus antecedentes, né? Os seus precursores, as pessoas que são inspiração para ele. Ele olha para um determinado poeta e fala, pô, eu queria fazer, a minha poesia vai ser boa se ela chegar perto do que esse cara fez. No fundo, ele quer ser melhor do que o cara, é claro. Né? Porque senão ele não sai de casa, né? Para fazer um trabalho pior do que o cara que é referência para ele, não faz muito sentido. Mas isso faz ele ter um certo peso. Quando ele vai escrever, ele tem uma meta, né? Só que essa meta dificilmente é atingível por questões próprias da dinâmica da escrita mesmo. E esse tema, então, do livro não escrito, ele é um tema que acompanha todo o imaginário da aventura escrevente. O que eu estou chamando de aventura escrevente é a relação dos humanos com o gesto de escrever. E o gesto de escrever envolve essa temporalidade, de você pensar em algo que você vai escrever e conviver com aquilo a ponto de aquilo ganhar estofo, né, ganhar contorno mínimo para você conseguir sustentar a palavra, sustentar que aquilo vai ser palavras num papel, ou, né, enfim, teclas na tela, tanto faz. E aí você transportar, fazer essa passagem desse devaneio que te habita para um texto que pode ser compartilhado com outras pessoas, né? Enfim, que vai ser lido por outras pessoas, etc. Essa mediação, ela é assombrada pela figura do livro não escrito, do texto não escrito, né? Então, todo texto que foi publicado, ele tem consigo um texto que não foi. O texto que o cara gostaria de ter podido ter feito e por N motivos acabou não conseguindo fazer. Não necessariamente a gente está tratando de perdas aqui, porque o livro que existe, ele tem uma vantagem que ele existe. Então, o livro não escrito, ele muitas vezes vai parecer maravilhoso pro escritor, ele vai parecer fantástico, só que ele tem esse problema, que ele não existe. Para você conseguir fazer ele existir, você tem que suportar a perspectiva de que o livro que existe dificilmente vai ser igual ao livro que não existe. Na verdade, é meio necessário, eles não vão ser iguais, né? E aí, como você faz essas conciliações,
vai dizer um tanto de como é a experiência escrevente para você. Então eu ouço muita gente falando, né, enfim, muito no campo da universidade, né, da formação, que é onde eu trabalho bastante. Então, eu estou fazendo um TCC e é tão sofrido, é tão difícil, eu conheço uma pessoa que está passando por isso, eu não consigo, eu penso em largar e tal. Essa ideia, né, nesse caso seria a ideia do TCC não escrito, né? A pessoa tem ali uma cobrança, o TCC dela tem que ser indefectível, tem que ser perfeito, porque senão ela não vai conseguir suportar, assim. E aí esse peso, ele está atrelado, ele pode ser atrelado a essa figura do TCC não escrito, no caso, que nem o livro não escrito da Livraria dos Livros Não Escrito do Nelson Bond. Então, o TCC não escrito, ele é meio que um organizador das aspirações, das projeções, das fantasias, dos ideais do aspirante a escrevente, ou escrevente, no caso, então, é a relação do sujeito com essas aspirações. Basicamente, é disso que se trata, né? E aí eu acho, então, que para voltar para o conto do Bond, né? Do Nelson Bond. Então, o conto, ele apresenta esse tema dos livros não escritos de uma maneira que é muito acessível, de uma maneira que é muito agradável à leitura e que ainda conta uma história engraçada. Então tem um recurso ao humor, tem um recurso ao fantástico, é claro, né? Enfim, são os contos fantásticos no Labirinto de Borges, esse é o tema do livro, mas ele tem essa relação com o humor, que é muito interessante. E, por fim, ele acaba montando esse imaginário, que é um imaginário que tem muito a ver com o Borges também, que é das livrarias fantásticas. Então ele usa essa ideia de uma livraria que é inteira composta de livros que os escritores acabaram não escrevendo, né? No caso, ele brinca com a ideia de escritores consagrados por livros que eles de fato escreveram, mas aquela livraria ela é especializada nos livros que os escritores não escreveram. E é uma ideia super interessante, é uma brincadeira, né? Mas é uma ideia super interessante e toda a cena acontece lá, né? A cena do conto acontece lá. Texto curtinho, umas 10 páginas, seria mais rápido ler o texto do que ver esse vídeo aqui, mas eu espero que o vídeo tenha feito algum sentido para vocês. Né? Enfim, no fim das contas, toda a questão é a relação da comunidade escrevente, da comunidade aficionada pela escrita, com as aspirações, as projeções e as idealizações, né? Então, eu fiz um vídeo recentemente sobre os livros para além de si mesmos, né? Aqui a gente está falando um pouco, né, dos livros para quem de si mesmos, os livros antes de si mesmos, antes da sua materialização, eles já têm uma vida própria e essa vida, de alguma maneira, faz parte de uma ampla comunidade, uma ampla biblioteca dos livros não escritos. E a gente poder ter essa clareza, eu acho que ajuda a gente a lidar com esse peso que muitas vezes comparece diante da perspectiva de escrever, que é o peso do livro não escrito, buzinando na tua orelha, né? Você tem que fazer um livro de tal jeito, você nunca vai conseguir superar tal coisa. Então eu acho que o tema do livro não escrito, ele funciona como um bom organizador para essas aspirações, projeções, fantasias e ideais. E como ele organiza essas fantasias, aspirações, ideais, ele ajuda a modalizar e eventualmente ajuda a trazer um certo humor, né? Então, assim, tirando um sarro aqui com a coisa, eu poderia imaginar o vídeo não gravado, em que eu seria muito mais eficiente, muito mais claro e teria gastado muito menos do tempo de vocês e do meu mesmo, e aí esse vídeo talvez seria muito legal e não sei o quê. Agora, se eu por isso apertasse o stop aqui e jogasse esse vídeo fora, eu talvez não fosse chegar nunca num vídeo tão eficiente quanto ele deveria ser. E aí eu fico adiando isso, eu fico adiando o vídeo, né, enfim, o vídeo que poderia vir ao mundo, ele nunca vem, porque eu fico adiando em nome do próximo que vai estar mais próximo do vídeo não gravado, do vídeo ideal. Então eu acho que tem esse elemento no campo do próprio, né, dos livros não escritos, que é essa mediação possível, essa imaginarização possível e, por conta da imaginarização possível, uma intermediação, uma negociação possível com o peso desses ideais, dessas aspirações e né, enfim, dessas fantasias. Então é isso, gente. Eu vou tentar ficar dentro dos 15 minutos. Eu agradeço a vocês aí pela parceria, pela companhia.
Qualquer, né, enfim, comentário, sugestão vão ser muito bem-vindos e a gente se vê em breve em mais um vídeo aqui no Errâncias. Beleza? Abraço!